Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do Instituto Fisioterapia Liberta. O curso agora, Controle Postural. Nós estamos no módulo Controle Postural Fisiológico e vamos dar continuidade. Vamos falar das formas de controle postural. O nosso corpo manifesta três formas de equilíbrio postural, de controle postural, e nós vamos ver quais são essas formas, tá? Isso é importante para o entendimento de como é, para o entendimento que isso pode ser avaliado e para o entendimento que isso pode ser tratado nos nossos pacientes, tá? Então vamos lá, formas de controle postural. Vou compartilhar minha tela. Então vamos lá, pessoal, as formas de controle postural. De uma forma geral, as nossas atividades funcionais, as atividades que nós fazemos no dia a dia, elas exigem três formas de controle postural nosso. Então, uma é denominada equilíbrio estável. Isso não quer dizer equilíbrio estático, não, tá, gente? Equilíbrio estável, você está com uma estabilidade em relação aos quesitos para controle postural. Existe o equilíbrio reativo. Então, peraí. Se é uma reação, reativo lembra reação. Se houve reação, porque aconteceu alguma coisa com você para você reagir, você concorda? Ninguém reage a nada. Então, o equilíbrio reativo envolveu acontecer alguma coisa. Guarda para você. E o próximo é o equilíbrio proativo. O que é um funcionário proativo? O que é um profissional proativo? Ele já faz as coisas sem nem ser solicitado a fazer. O funcionário proativo já resolveu tudo, nem deu problema ainda, ele já resolveu. Ele já tem uma proatividade, né? Anterior, essa atividade já de antemão. Atividade de antemão. Seu equilíbrio é proativo, é o equilíbrio de antemão. Então, guarda para você já que é um equilíbrio antecipatório, tá? Então, equilíbrio estável, um equilíbrio reativo, aconteceu alguma coisa, ou um equilíbrio de antemão, que é o equilíbrio proativo. Esse equilíbrio estável, que nós chamamos, ele é dado em situações de repouso, onde é um repouso relativo, né, gente? Tá? Não é aquele repouso que não acontece nada. Você vai ver que mesmo em posturas paradas, em posições estáticas, ditas estáticas, de estático não tem nada, tá? Então, situação de repouso. E esse equilíbrio estável é uma habilidade, de novo, veja lá, é uma habilidade. Você pode treinar isso, tá? Habilidade em controlar o centro de massa na base de suporte em condições previsíveis e inalteráveis. São condições previstas. Você já está em repouso. Você está estável. Não quer dizer que você está parado, tá? Exemplos. Você ficar em pé, parado. Você ficar sentado, parado. Você estar caminhando numa velocidade constante. Ah, mas eu não estou parado. Sim, mas você está caminhando numa velocidade constante, não está alterando a velocidade. Se você está numa velocidade igual, aquele parâmetro ficou constante e ficou estável, tá? Está previsível. Então, o sistema nervoso controla isso com parâmetros relacionados ao equilíbrio estável, mesmo diante do movimento. Cuidado para você não confundir equilíbrio estável com estar parado. Não é a mesma coisa, tá? Agora, olha lá. Equilíbrio reativo te leva a uma reação. Então, é uma habilidade, de novo, habilidade do corpo em recuperar uma posição estável depois de uma perturbação inesperada, depois que alguma coisa aconteceu e você não estava esperando. Perdeu o equilíbrio, tropeçou, alguém te empurrou, não viu o degrau no chão. Perturbações inesperadas. Essa instabilidade inesperada te leva a manifestar reações de equilíbrio, que são organizadas do ponto de vista neurológico. Não ocorre do nada, não é qualquer coisa. São organizações sinérgicas, musculares, que aparecem para manter ao máximo a sua estabilidade. Você pode não conseguir manter e cair no chão, tá? Então, isso requer ativação de vários músculos, de membros inferiores, de tronco, para te manter o centro de massa na base de suporte. Se você não conseguir, de uma forma rápida, recrutar essas sinergias, aplicar essas forças corretivas para te garantir estabilidade, você pode cair, como eu acabei de falar. Você pode cair, né? Porque você não conseguiu adequar essas sinergias em uma ordem e num tempo adequado. Guarda para você, porque isso é para outro módulo.
para o outro módulo, que eu já estou construindo desde já uma linha de raciocínio para você. Então, veja, as sinergias de equilíbrio, elas ocorrem em uma ordem, em um tempo, timing, um timing adequados. Quando a gente tem alteração na ordem e no tempo, vai dar problema. Fica para o próximo módulo, tá? Por enquanto, a gente está aprendendo ou reforçando os conceitos das formas de controle postural. E qual que é uma peça-chave no controle reativo? O feedback. Então, são mecanismos compensatórios de feedback, por meio do feedback sensorial, visual, somatosensorial, vestibular, diante de uma percepção externa, e aí e nós promovemos esse controle de equilíbrio. Então, exemplo, você está subindo uma escada. No caso, esse é o presidente atual, nós estamos em 2024. O presidente atual dos Estados Unidos, que estava subindo escada e caiu. Esse videozinho meu não está rodando agora. Depois você dá uma olhada no Google. Dá uma olhada, ele vai subindo escada e vai caindo. Ele não está percebendo direito a instabilidade que o degrau está causando a ele. E ele está caindo. Então, esse é o feedback. Você acaba, mesmo com o feedback visual, você está vendo que é uma instabilidade, você está sentindo, você tropeçou, você pisou em falso, você esbarrou e você pode acabar caindo. Tá? Então, a peça-chave, a mola mestra do equilíbrio reativo é o feedback. É aquele aporte sensorial de retorno, né? O feedback, ele já foi, né? Tá voltando. Feedback. Se você não sabe o que é feedback, vai lá olhar nas aulas que nós falamos aí em outros cursos do Instituto Fisioterapia Liberta. Vamos para a próxima forma, que é o equilíbrio proativo, o equilíbrio de antemão. Então, é uma habilidade, de novo habilidade, em ativar os músculos do corpo, principalmente de membro inferior, quando você está em pé e tronco, em resposta antecipada de antemão a possíveis movimentos desestabilizadores. Então, de uma forma de antemão, a algo que vai gerar uma instabilidade, o corpo já manifesta um recrutamento muscular adequado, assertivo, certeiro, para você não cair, para você manter a sua postura, tá? Então, é um ajuste de antemão, é um controle antecipatório. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai pegar uma mala pesada para viajar, uma sacola pesada de compra de mercado. Você já sabe que a mala está pesada, você já se prepara para pegar. A hora que você vai pegar a mala, o seu bíceps, como músculo primário, ele já está super preparado, porque você sabe que a mala está pesada, foi você que fez a mala, tá? Geralmente o pessoal faz uma mala pesada quando vai viajar, né? Então você já se prepara de antemão. Você está andando e vai subir numa calçada. Você está atravessando a rua, vai subir na calçada. Você já se prepara de antemão, você vai dar um passo adiante para subir um degrau para a calçada. Essa preparação prévia antes de subir a calçada que é o lance, que é o ajuste que nós chamamos antecipatório. Você vai desviar de uma poça d'água. Tem uma poça d'água, está chovendo, você vai desviar, você já se prepara, já organiza o seu movimento com as habilidades cognitivas que temos, o planejamento é uma delas, e você vai precisar desviar, e aí você adequa, recruta ajustes antecipatórios, é o equilíbrio proativo. Então, a mola mestra não é o feedback, porque não é que aconteceu alguma coisa, nem aconteceu ainda. É o feed forward. Você já viu isso lá em fisiologia, na sua graduação? Vai lá olhar. Feed forward. Essa alimentação antecipada. Não é uma retroalimentação como é o feedback. Já é uma adequação de antemão, em antecipação ao que vai ocorrer. Onde isso permeia, é a mola mestra, é a mola-chave dos nossos ajustes posturais, chamados antecipatórios. Eu já vou falar sobre isso. Quando nós apresentamos alterações nessa capacidade de ajuste postural antecipatório, em mobilizar, em viabilizar esses ajustes posturais, nós temos tendência a quedas. Nós vamos ter perda de equilíbrio. Alteração postural séria com perda de equilíbrio e tendência a quedas. Por quê? Porque o ajuste postural antecipatório está ruim. Isso é postura. Avaliar ajustes posturais tem a ver com a postura. Então, você que está preocupado com o alinhamento postural biomecânico, é uma preocupação digna e importante, mas não é tudo. Está longe de ser tudo. É um pequenino detalhe. Vai no principal. O diamante do controle postural são os ajustes posturais. Fica aí para você, que já mudou sua vida já desde já. Aliás, já mudou a vida já desde as outras aulas. Então, eu coloquei aqui
do feed forward, que são esses ajustes antecipatórios, a algo potencialmente desestabilizante, né? Agora imagina você aí, ó, tendo que andar na poça d'água, que não é mais poça, é quase um rio, né? Um lago que você tem que passar por aí para não cair nos buracos, ó, veja aí. Carregando uma sacola pesada, carregando duas sacolas, onde essas sacolas têm pesos diferentes, talvez, né? À esquerda da direita ali estão pesos diferentes, e você precisa planejar estratégias saltitante por aí com as sacolas pesadas e não podendo cair em buracos. Imagine o grau de ajustes posturais antecipatórios que você está manifestando. Então, aqui, que é para celebrar tudo isso que eu comentei, né? Que são essas molas mestras. Então, você, como profissional de saúde, você precisa incrustar em você esse conceito. Olha que bonito. Incrustar. Vai procurar lá no dicionário do Google. Incrustar esses conceitos de feedback e feed forward como algo interconectado. O feedback em relação ao ajuste postural do equilíbrio reativo, onde ele vai compensar algo que já aconteceu. Lembra? Equilíbrio reativo, aconteceu alguma coisa. Então, se eu estou tendo algo em relação a uma reação, é um ajuste postural de compensação. O nome oficial e bonito é ajuste postural compensatório. Se você nunca ouviu falar nisso, e você está ouvindo hoje, hoje é um dia especialíssimo na sua vida. Vai mudar sua conduta terapêutica a partir de já. Ajuste postural compensatório, tá? Então, quando nós temos o feedback aqui, ó, um distúrbio postural inesperado, né? Então, tem movimento dos membros, de acordo com um distúrbio postural inesperado, nós temos um ajuste postural. Esse ajuste postural é o compensatório. Agora, se nós temos uma alimentação de algo que vai ocorrer, você já está prevendo por algum estímulo sensorial, você viu a calçada, você viu a mala pesada, você já está prevendo que vai acontecer algo, né? Então, algo que é inesperado ali, algo que já é esperado do ponto de vista de instabilidade, você já de antemão recruta e mobiliza um ajuste postural aqui, ó, pelo feed forward. Esse ajuste postural ele é antecipatório, de antemão. Então, nós temos os dois diamantes do controle postural. Esses diamantes preciosos, e que eu já vou falar sobre eles já já, que são os ajustes posturais. E o ambiente influencia? Claro que o ambiente influencia, né? Se você está andando no mar, andando na terra, andando na grama, andando no gelo, andando nas pedras, andando no fogo, tudo isso faz diferença para você recrutar e viabilizar o seu controle de postura. Então, claro, condições ambientais impactam todo esse ajuste? Sim. Alterações na superfície impacta? Sim. Diferenças nas nossas questões sensoriais, visuais, somatosensoriais, a forma com a qual essa informação sensorial é processada influencia? Claro que influencia. Muitas tarefas ao mesmo tempo influenciam o nosso sistema cognitivo. E o nosso sistema cognitivo supercarregado, sobrecarregado, ele precisa se ajustar. E isso é muito interessante, porque o nosso sistema ele é treinável em relação a isso. Tudo isso de forma a regular, controlar melhor a nossa postura. Os nossos sistemas motores se alteram em relação ao grau de força, resistência muscular, o alongamento que o seu músculo está no momento, as propriedades piezoelétricas, as propriedades musculares dos sarcômeros, as propriedades ósseas, osteoblastos e osteoclastos. Estou entrando em fisiologia e biomecânica. O grau de elasticidade do ligamento, tudo isso faz diferença, gente. Você concorda? Então vejam que são vários sistemas que interagem em tudo isso. Então guarda para você essas formas de equilíbrio postural. Então agora, depois dessa aula, quais são os pontos chaves que você precisa anotar aí, depois você vai olhar com calma, tá? As formas de equilíbrio postural, o equilíbrio estável, equilíbrio reativo e equilíbrio proativo, e os diamantes do controle postural. Não põe assim na prova que não fica legal você escrever diamante, o professor não vai entender, tá? Mas diamante do controle postural, quem é? Quem são? Os ajustes posturais compensatórios e os antecipatórios. E nós vamos falar muito mais sobre isso, tá? E falando em formas, eu vou deixar uma frase sobre forma de um ponto de vista figurado aqui para você, do nosso querido Albert Einstein. Brincar é a forma mais elevada de pesquisa, de fazer estudo científico.
de aprender, de conhecer, a forma mais elevada de se fazer pesquisa é brincar. Olha que interessante. Já parou para pensar sobre isso? Vou deixar você pensando sobre isso aí. Onde às vezes o nosso trabalho é tão legal, é tão intenso que a gente acaba levando como uma brincadeira, no bom sentido. Onde brincar de uma forma mais lúdica, né, é a forma mais interessante de se fazer pesquisa. Olha o que o grande físico Albert Einstein deixa para você no dia de hoje. Bom descanso, eu aguardo você para a próxima aula e nós vamos falar do equilíbrio estável. Você está parado aí? Você está andando em velocidade constante? Você vai ver que equilíbrio parado não tem nada de estático. Você lembra do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico? É balela, caiu tudo por terra isso aí. Ainda é usado, mas conceitualmente está absolutamente inadequado. Nós vamos ver isso na aula que vem. Até já.